Olá a todos, seja com todos vós. Nós, a Igreja de Cristo, a 332, nós somos a Congregados em Cristo no Brasil. Os discípulos de Cristo. Diz assim: somente isso. Cristo disse: se a minha palavra estiver em vós, vós sois meus discípulos. Simples assim, nada mais do que isso. Não intitulou ninguém com títulos de ancião, de pastor, de papa, de padre, de reverendo, sei lá, tantas coisas que se usam por aí para se destacar entre a igreja, no meio da igreja, né? Para ser só ele tal. E depois subir nos púlpitos e passar mensagem com interpretações equivocadas. E o povo, por causa do título, né? Foi o pastor que falou, foi o ancião que falou. Muitos não falam, foi Cristo que falou, não. Foi Cristo que usou do seu discípulo, da sua discípula, para nos alertar através dessa mensagem. O povo tem o ser humano tem a tendência a ser idólatra mesmo. E no dito popular aí que os animais não merecem, mas o povo é gado mesmo. O povo ama a mentira. Esta é que é a verdade. A maioria do ser humano. Muito bem. Como está no título neste vídeo, vamos ao assunto. O Criador, o nosso Deus, ele tem poder de falar no meio do povo. Os nossos erros, lembrem-se, veja bem, os nossos erros. Desde o que está lá na entrada da porta, do que está entrando pela porta, do templo, da igreja, da sala de oração, até o que está no púlpito. Deus tem poder de usar de quem Ele quiser e falar a vida de cada um de nós. Porém, percebe que quando a gente se especializa em exercer o dom de Deus, da profecia e tal, e Deus usa para falar a vida do povo, a gente percebe que quando a pessoa é exposta o seu pecado, a sua transgressão, ela torna-se uma pessoa marcada pelas outras. Não poderíamos ser assim. Ao saber que uma pessoa está em pecado, está em transgressão diante de Deus e com o povo também, né? Porque é uma sociedade ali, não devemos falhar com Deus e nem para com o nosso próximo. O que acontece? Ao invés da gente estar pronto para ajudar, amparar e etc e tal, a gente já passa a taxar aquela pessoa. E aí? De repente, porque Deus usa de alguém com o dom da profecia, nós não devemos falar com Deus: ó Senhor, tem misericórdia. Não fale a vida da igreja para que o povo saiba, para que nós fiquemos sabendo a situação de cada um. Mas, através do teu poder e da tua voz mansa, meiga e suave, fala com quem está em transgressão intimamente e que este venha se converter.
Fale através da sua palavra. Todos os ouvidos ouçam e cada um se corrige perante a sua palavra. E que ninguém torna-se um discípulo de Satanás, um usado de Satanás para estar fuxicando a vida do povo. Cumpriremos o que Cristo falou. Quando um irmão estiver em erro, alguém vê, chame-o entre os dois só e conversa. Olha, irmão, olha, irmã, eu vi você sabe que eu vi você fazendo isso. Não faça mais e ora a Deus também por mim, para que eu não venha cair nesse erro. E ficará entre Deus e eu e você. E fala que é para ter paciência com essa pessoa até 3 vezes. Se esta pessoa não der crédito, é preciso que o irmão ou a irmã que vê uma pessoa praticando erro, 3 vezes, aí convide mais um. Olha, tem uma pessoa, e não fala o nome da pessoa, porque daí pode que não consegue testemunhar o erro, aí a pessoa, você vai ser um caluniador. Tem uma pessoa que eu tenho visto ele 3 vezes cometendo erro, e eu tenho falado com ele no amor do Senhor Jesus, como o Senhor orientou, mas ele não deu crédito. Orientou, é preciso que apresente ele perante o ministério da igreja com 2 ou 3 testemunhas. Então precisa de mais para ajudar ele, não é para condenar ele, é para ajudar ele. Não é no sentido de condenar, de fuxicar, de derrubar, não. É no sentido de ajudar. E aí, em 2 ou 3, encontrou o irmão ou a irmã em situação contraditória diante de Deus, então agora converse com essa pessoa. Olha, por 3 vezes eu te aconselhei, você não deu crédito. Agora eis aí a testemunha que vai testemunhar, que também viu você praticando tal ato. Agora nós vamos acionar o ministério para que seja tratado do assunto, porque essa é a doutrina de Cristo. E aí, entre o ministério, quem fofocar para a igreja, para o povo, que tal pessoa foi pego em situação e disser que ela não é nosso irmão mais, esse é de Satanás, não é o de Cristo. E quem fuxicar a vida de tal pessoa, esse deve perder o seu ministério. Não é porque ministério o coloca para ser algo, um ditador, um grandão. Não, você não está apto para estar diante da igreja no apacentai o rebanho do Senhor. Então, se perante 2 testemunhas, ou 3, a pessoa diante do ministério da igreja não reconciliar, não aceitar o conselho, a correção, aí sim, o que o Senhor Jesus fala? Aí o ministério naturalmente precisa passar para a igreja. Olha aqui, ó. 2 testemunhas trouxe tal irmão ou tal irmã perante nós. Eles têm visto este ou esta praticando tal ato. E ela está escandalizando, ele está escandalizando o nosso Deus.
escandalizando o céu e a igreja na terra. E a sociedade não pode ter a impressão de que nós somos isso aí, que nós compartilhamos com ele, ela, nisso aí, que está tudo certo, e não está. O que vai fazer, meus irmãos? Cumprir a doutrina. De hoje em diante, tratai o mesmo ou a mesma como a um gentil. Horas, tratai como um gentil, como assim? Mal, com todo desprezo, caluniando, acrescentando o teu erro, divulgando o que ele fez? Não. Nós não temos o espírito do fuxico. Quem sai por aí, olha, fulano foi pego fazendo isso, é espírito satânico. Não é o Espírito Santo de Deus. Certo? O que devemos fazer? Tratar como um gentil, naturalmente. Orar por ele. Não falar mal dele. Se ele congregar, bem, se ele não congregar, fazer o quê? Ele não aceitou a correção. Certo? Quando se encontra um gentil, vira a cara para ele? Não. Nega-lhe um bom dia? Não. Nega-lhe a paz? Não. Mas não estejamos em conformidade com o que ele faz. Pronto, simples assim. Aí se alguém falar para você que está firme, caminhando, na tua igreja nós sabemos que tem um lá que faz isso, isso, isso. Olha, esse um já foi tratada a situação dele, ele não aceitou a correção. A igreja, a porta está aberta, não se pode proibir ninguém de entrar e estar ali até o término do culto, ou não podemos forçar ninguém a ficar até o culto inteiro, não podemos obrigar ninguém a sair pela metade do culto, da reunião. Ele é livre. Mas eu vi ele participando da ceia. Horas, se Deus com seu poder não o impediu de chegar-se à mesa e tocar no corpo e no sangue de Cristo, ingerir o corpo e o sangue de Cristo, quem é nós para poder o impedir? Nós somos discípulos. Nós servimos, nós não ditamos ordem. Simples assim. Não, mas ele disse que ele é membro da igreja. Ora, ninguém pode dizer, você não é membro mais aqui, você não entra mais aqui. Isso não existe. Cristo não disse isso para os seus discípulos, por mais que eles o tenham errado, tenham negado, ele não disse isso. Simplesmente a gente tem que ver a pessoa de agora em diante como uma pessoa no mundo, que ninguém vai cuidar da vida de ninguém, mas para nós ele vive a vida dele do jeito que ele quiser, ele não está mais de acordo com a doutrina, mas é a vida dele. Agora, e como é que faz? E amanhã, se a pessoa redimiu e tal, ele precisa manifestar perante a igreja? Sim. Sim. Como que ele precisa manifestar? Ele precisa levantar lá na frente, com alegria, e expor que ele fracassou. O irmão ou a irmã, com muito amor, deu conselho a ele 3 vezes, ele não aceitou. Ele foi levado na reunião, os irmãos falaram, nós deu conselho, mas não tem jeito, está sempre vendo ele ou ela praticando tal atos. Não precisa citar o ato, só dizer que,
Aí fala, precisa que nós fala aqui perante o ministério o que você estava fazendo? Você aceita que nós viu você fazendo tal coisa sem nós precisar contar? Se ele falar, tudo bem, então ninguém conta a vida de ninguém, só diz, nós tem visto ele errando por aí, ele precisa ser corrigido. Não como ditador, não, no amor. Nada carcando a pessoa, não, você não tem mais essa graça, você pecou, você está morto. Não, não é isso não. Não é isso. Aí a pessoa não vive mais no erro, está congregando, normal, não vive mais no erro. Então levanta e a igreja com amor, ninguém julgando ninguém torcendo o nariz, dizendo, mas então se a igreja perdoa, nós não estamos perdoando ninguém, claro que nós estamos perdoando, mas ninguém tem o direito de dizer que se a igreja não perdoar, não é isso não, a igreja deve estar pronta a perdoar 70 vezes 7, é o que Cristo falou, porém concordar não. Simples assim. Então a pessoa levanta, cabeça erguida, sem aquele testemunho choroso, e às vezes é até mentira. Não, a pessoa levanta alegre, sorridente. Se chorar, tudo bem, mas procura se conter um pouco e fala com firmeza, com consciência. Como vocês têm visto, tenho congregado constantemente, ninguém tem visto mais eu por aí no erro, entendi, não estou mais fazendo nada de errado, não preciso ficar falando o que fazia. E a igreja alegre, sem se interessar em saber o que ele fazia. A igreja não é dona de salvação, não, a igreja está lutando para se salvar. E ele dizer, eu peço perdão a Deus, ao ministério que tanto sofre por amor à igreja, como Cristo falou para Pedro, e à igreja, e a todos, e à sociedade, quem está aqui que é visita, ou veio pela primeira vez e me viu no passado por aí errando, também eu peço perdão a você, porque eu tenho que dar testemunho para que no último dia você não diz, por causa do erro dele eu não quis servir a Deus, então me perdoe e não tenha o meu erro como uma pedra de tropeço para você não caminhar nesse caminho, para você não andar nesse caminho. Palavras assim, né? Todos respondem com amém de coração e não taxa esse irmão, não procura saber o que esse irmão ou que essa irmã fez e serve a Deus, que é nessa parte, não temos que querer saber o que a pessoa fez, a não ser quando alguém taxa uma pessoa ou caluniando, às vezes por nada. Não devemos taxar ninguém por nada, por um pecadinho, por um pecadão, tudo é pecado. Tá certo? Se inscreva no canal, que Deus o abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a paz esteja sempre com todos vós. Amém.